Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV, através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do nosso portal valedosinos.org, dos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa. A gente está gravando ele no meio da tarde desta segunda-feira, primeiro dia de Zero Mais. Estamos aqui nos pavilhões da nossa FENAC, que recebe, depois de mais de 20 anos, uma feira de calçados B2B. Nossa alegria de ver esses corredores aqui com a efervescência de quem está fazendo bons negócios, de quem está chegando, retomando, né? Se reencontrando, muitos encontros, que passando Paulinho agora da Sindicato de Novo Hamburgo, né? Gente que trabalhou, que lutou a sua vida inteira pelo segmento do calçado. Não diferente disso, recebo aqui dois convidados com a gente, que são representantes de Três Coroas, fazem um trabalho maravilhoso mundo afora, literalmente, né? E que são determinantes na condução, junto a outros 10 sindicatos regionais do calçado da nossa região, do Vale dos Sinos e eles do Paranhana, entre Igrejinha também, né? Que fazem acontecer realmente o universo do calçado da nossa região para o Brasil e para o mundo. Então, nossa alegria de poder estar aqui com os nossos parceiros comerciais, junto com a gente, Beira Rio, 50 anos, Mercator Feiras e Eventos, nosso orgulho de ter essa parceria há tanto tempo também. Grande abraço a Beta Plete, que fez a abertura hoje dessa feira, maravilhosa abertura, ao lado do vice-governador, 3 deputados estaduais, né? O deputado Joel, o deputado Issur, o deputado Felipe Comosato, junto com a gente, secretário de Estado, Hernani Polo, falando de desenvolvimento econômico também, prefeito da cidade de Novo Hamburgo, Gustavo Fink, prefeito de Três Coroas, também presente aqui, né? Então, uma plateia muito qualificada de secretários, de vereadores, de muitos empresários. O seu Tiburcio Grins, representando a Fiergs aqui, participando também ao lado do Marlos, dessa tribuna de honra aí, desse momento importante que a gente viveu nesta manhã de segunda-feira. A importância da gente estar aqui junto com Exatos Contabilidade, mais de 36 anos, JG Serviços, Coworking 360 e Universidade Fevale, parceiros aqui no nosso Estação Hamburgo. Presidente do Sindicato das Indústrias do Calçado, das indústrias do vestuário? Não. Calçados e afins. E componentes de Três Coroas. Muito bom estar contigo, Márcio Porte dos Santos. Uma honra sempre poder conversar com vocês. Muito bem-vindo. Uma honra estar aqui. Boa tarde, Rodrigão. Boa tarde a todos. É um prazer, né, poder contribuir um pouquinho com as falas. Acho que um momento especial, né? Zero Mais estreando, apesar de já ter 15, essa é a 15ª edição, agora de Zero Grau, Zero Mais, né? Voltando à capital nacional do calçado, aonde foi já lá atrás, foi o palco dos maiores eventos do setor, né? E gratificante, né? Como tem falado, a repercussão que deu o setor público, privado, as entidades, todas abraçando em prol da causa, em prol do setor, e esperamos que seja um sucesso essa feira aí. Secretário Executivo do nosso sindicato do calçado e componentes de Três Coroas, Juliano Mapelli, muito boa tarde, muito bem-vindo à nossa Vale TV, aqui o estúdio da Vale TV, no meio dessa grande feira. Boa tarde, Rodrigão, boa tarde, pessoal. Com certeza uma alegria a gente estar aqui, né, e como a gente está envolvido no movimento, né, acho que é legal também essa gravação aqui por conta disso, né, que a gente vem aqui para falar sobre o setor, sobre a feira, dentro dela, né. E do momento histórico dela e do calçado, né? Com certeza. Como o Márcio colocou, né, a gente está bem contente
do fato da feira ter voltado aqui para Novo Hamburgo, né? Ou ter uma feira voltando para Novo Hamburgo, não era aqui antes, né? Mas e muito contente com essa construção que a gente veio fazendo ao longo desses últimos meses para alicerçar, né, a base dessa feira, como tu já citou, com os sindicatos, né? São 11 sindicatos batalhando e trabalhando em prol da feira, a ACI aqui em Novo Hamburgo, a Fiergs, a Secretaria de Desenvolvimento, né, através dela, o governo do estado. Perfeito. Então acho que a gente está conseguindo construir um evento realmente muito sólido, né? E agora com esse reposicionamento ainda que foi anunciado aí na abertura, eu acho que a gente está no caminho certo. Qual é a expectativa para essa feira, hein? O que vocês imaginam que compradores do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil inteiro estarão com a gente aqui? Ela cada vez mais se transforma numa feira comercial, né? De resultados realmente, né? Eu vejo que principalmente levando em conta essa mudança, esse reposicionamento em relação às datas, eu acho que vai levar ela a esse patamar mais comercial, né? A gente realmente vai ter elas nos períodos de compra, né, pela ótica do lojista. Essa feira ela está com uma cara mais regional realmente, mais clientes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas mesmo assim a gente tem clientes aí do Brasil inteiro, né? Ainda de manhã eu encontrei uma lojista lá de Salvador, né? Ela até veio dar um abraço na gente ali antes da abertura, dizendo, ó, não podia deixar de vir prestigiar. Então tem menos, mas tem, né? Claro, o foco muito mais aí, a gente trabalhou também nos clientes do Sul. Como é que o Três Coroas Shoes vem para essa feira? Uma expectativa boa, né? A Três Coroas Shoes tem a boa representatividade de clientes aqui na região sul, né? Então acho que todo mundo tem a expectativa de realizar, fechar bons negócios, né? E feliz agora com esse novo reposicionamento, né? Acho que as feiras estavam um pouquinho coladas, né? Acho que algumas empresas talvez não aderiram ao projeto justamente por a sua equipe não ser tão grande, não dá tempo de desmontar toda a estrutura que levou a São Paulo, voltar. Mas motivado, o pessoal que está aí, a gente está em 7 empresas, todo mundo feliz. Acho que o primeiro dia está sendo promissor, está sendo visita. Então acredito que vão ser o primeiro dia com saldo positivo e esperamos que a feira no geral seja toda ela, assim como iniciou, uma boa visitação. Para a gente ilustrar para quem está mais desavisado, hoje pela manhã foi anunciado na abertura oficial pela Beta desse reposicionamento que é as novas datas das feiras da Mercator, do SIC, que tradicionalmente acontece no meio de maio, para o fim de junho e 1º de julho, e vindo para cá também. Então, quer dizer, a maior feira da Mercator estará aqui também, né? 9 e 30 de junho e 1º de julho. E essa feira que acontece tradicionalmente no final de novembro, meio para o final de novembro, a gente puxou ela um pouquinho, mexeu um pouquinho na data ali para essa edição, mas ela vai então lá para o começo de janeiro. Isso. 11, 12 e 13 de janeiro de 27. De 27, né? Ela não acontece então em 26, porque a edição dela será no comecinho. A gente entendeu, né? Acho que nós, as demais entidades, nossos associados, né? De modo geral, o setor, as feiras estavam muito próximas, né? Então acabou gerando uma competitividade. A BF Show, né? Então o que a gente entendeu? A gente escutou e com esse novo posicionamento com ela um pouco menor, nada como pegar datas então que já eram tradicionais do setor, datas que o Coromoda tinha, a Francal tinha, então você pega uma saída de Black Friday, Carnaval, final de ano, Natal, final de ano, o pessoal já vem mais assertivo, sabe o que pode comprar, então essa feira de início de ano, então, que foi botada 11, 12, 13 de janeiro e 27, e a SIC trazendo também, para fortificar a parceria, a FENAC, os 11 sindicatos, Fiergs, ACI, acho que esse fortalecimento, SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, eu acho trazer mais próximas, né, estrutura, deslocamento. Como é que nasce um arranjo desses, hein? Como é que nasce esse arranjo, essa construção, essa ideia, né? Porque nunca nós tivemos uma ideia comum, ninguém nunca tem todo mundo a ideia no mesmo tempo, né? E assim, e normalmente são muitas ideias, né? E a gente ainda tem que articular para que elas caminhem para o mesmo objetivo, né? Mas o legal é isso, né? É que eu acho que a primeira coisa que a gente acabou trabalhando foi um propósito. Né? Agora, por isso que eu disse assim, desses meses para trás aí que a gente trabalhou muito, né, Márcio?
o que a gente vinha conversando com o pessoal, iniciamos com os demais sindicatos, né? O Rio Grande do Sul, pela representatividade, pela história que ele tem no calçado, não pode ficar sem um evento que nos represente. Nós somos o berço da fabricação de calçado, então assim, nós temos toda essa história. Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado, né? Toda a nossa região, Sinos e Paranhana, produz calçado. Nós precisamos fazer jus a isso, mantendo um evento que nos represente, sabe? Então, a partir daí, os sindicatos compraram esse movimento, né? É trabalho de formiguinha, né? A gente buscou um sindicato, e realmente, né, as datas foram pensadas, né, para ser comerciais. O que lá atrás a gente pensou em datas para a indústria, que a gente tinha essa queda janeiro, fevereiro, junho, então a BF ocupou esse espaço, então a gente buscou uma nova data que seria bom para a indústria, para a gente conseguir realmente entregar ainda a abertura de coleção. E a data de meio de ano, passado o Dia das Mães, passado o Dia dos Namorados, a gente já preocupado com a retomada e o crescimento, como a gente já tinha muito clientes do Nordeste, respeitando o 24 de junho, que é São João, realizando a feira após essa data também, que a gente entende também, comercialmente é bom, as fábricas que normalmente entregam 30, 40 dias, então vão ter a demanda para agosto, assim como início de ano já vão ter ainda para final de fevereiro. Então, se readequando, eu acho que, olhando o cenário, a gente tem várias feiras preview antecedendo a BF, e então as datas que, tanto se quiser, abriu essa lacuna das feiras que se tinha em São Paulo. Então, nada melhor que afastar, para eliminar um pouco essa concorrência, né? E vai possibilitar o expositor expor tranquilo em novembro, fazer um preview em outubro antecipado ou em abril, que acontece os previews, maio, novembro, participa das feiras de São Paulo, e junho, final de junho, início de julho e janeiro tem essa possibilidade de datas que para o comércio a gente entende que até é melhor, é mais ajustada. Só que as datas, né, de maio e novembro, quando elas foram pensadas e colocadas em prática, foi pensando em datas que a indústria tinha uma baixa produtividade, né? Então eu acho que vai se adequar muito bem ao calendário nacional, a gente vai continuar, e a gente já pegou as datas justamente pensando nisso, pensando na verdade na retomada e no crescimento das feiras do Sul. Até pegando o gancho que o Marcos falou, inclusive assim, se a gente olhar o calendário das feiras aí como um todo, ela vem agora para fechar o calendário dessas datas, né? Porque hoje a gente tem as feiras de preview, tem as feiras de São Paulo ali posicionadas no lançamento, e vai ter as feiras aqui mais comerciais, né? De maneira mais propícia para compra e logística. E ainda no período anterior, é muita conversa, né? A gente tem que conversar muito, discutir muito. Eu quero aprofundar isso, porque a resposta do Marcos não me deixou totalmente satisfeito. Porque, é claro, nós estamos falando de uma série de lideranças com pensamentos muito focados no teu sindicato, nas pessoas que participam, fazem o teu sindicato, e assim por diante, cada um deles. E mais o interesse de uma instituição como a Fiergs representa todas as indústrias. Quer dizer, falavam ainda hoje de manhã, né? Dentro do conselho da Fiergs, da diretoria, temos 2 representantes do calçado. Isso não é pouco, né? Isso é representativo tanto quanto a quantidade de mão de obra que gera essa indústria, a quantidade de dinheiro que ela gera realmente. Né? Não é pouco, mas às vezes a gente acha que né, Márcio? A gente está trabalhando para aumentar isso. Na verdade, é uma construção, né? Posso dizer, né, que os sindicatos do calçado, nós que participamos, eu, Juliano, nessa reconstrução, essa aproximação dos sindicatos, a gente pode dizer que os sindicatos do calçado hoje estão muito bem representados com seus presidentes. Acho que quando a gente colocou que é o calçado, os nossos associados à frente do propósito, acho que o convencimento foi muito fácil. A partir desse convencimento do sindicato, a ACI sempre foi parceira. Sempre foi parceira das feiras da Comercator, sempre foi parceira do nosso sindicato e dos demais. 11 sindicatos. A Fiergs tem a composição com 108. 11 sindicatos, todos alinhados em prol, com o mesmo objetivo. Eu acho que é muito fácil comprar essa ideia, né? Eu acho que, então, como a gente conseguiu
deixar a vaidade talvez um pouco de lado e realmente focar no objetivo, que é o posicionamento das feiras aqui do Rio Grande do Sul, o protagonismo gaúcho do calçado como cluster, ditador de moda, desenvolvimento, design, qualidade. Acho que quando a gente botou isso à frente, ficou muito fácil vender a ideia. Tanto que a Secretaria de Desenvolvimento do Estado veio junto. Então essa composição... Há muito tempo a gente não via esse engajamento do governo do Estado. Né? Na verdade, até a gente fala isso, e por isso é um dos motivos da gente estar também bem contentes e confiantes em relação à sequência desse trabalho, porque nem nos áureos tempos aí das feiras, quando o SIC era a maior feira da América Latina, a gente não tinha esse apoio, essa base que a gente tem hoje. Né? Sindicatos eram menos, eram 7, e era isso. Né? Governo do Estado a gente nunca teve. Eles tiveram um outro momento que fizeram alguns patrocínios para nós através do Banrisul, né? Com o projeto comprador, mas apoio institucional, assinar a feira junto com a gente e tal, a gente não tinha isso, né? Então isso nos alegra muito, né? Porque, como o Márcio vinha falando, acho que esse trabalho que a gente fez de convencimento, assim, para buscar essa aproximação e todo mundo entender qual que era esse objetivo maior, que era trabalhar pelo nosso setor, trabalhar pelo nosso estado, né? E agora é bacana da gente ver isso, né, Rodrigão? Assim, tu vê que realmente está todo mundo junto. E um dos exemplos é essa representatividade que a gente teve hoje na abertura. Que foi o que tu falaste ali, que é uma abertura muito bem composta ali, com o vice-governador, com o secretário de Estado, os deputados, né, principalmente os ligados mais no nosso setor. Então isso é muito bacana, né? Mostra que a gente está fazendo um trabalho sério, que a gente está nesse caminho certo, sabe? Todo mundo trabalhando. Porque os governos, a gente tem aquela fala de quando se o governo não atrapalhar já é uma grande coisa. Mas de verdade o governo tem o dever de ser indutor disso, né? A gente percebe, principalmente no período pós-pandêmico, né? Claro, tem a questão de ICM, isso é uma coisa plantada há mais de 12 anos atrás. Então, de presidentes que lá atrás já tinham essa preocupação, que veio, né, agora no período pós-pandêmico, talvez com um apelo realmente com essa questão de formar uma unidade só, os sindicatos, deixar de cada um defender seus interesses particulares. Eu acho que ali se mostrou que o governo realmente estava aberto ao diálogo, né? Então, de lá para cá, a gente teve várias conquistas, como apoio a participações internacionais em feiras já, né? Então, ele se mostrou aberto ao diálogo. Então, como houve essa percepção, né, de as entidades trabalhar todas unidas em prol de um objetivo comum, eu acho que ele também demonstrou, não, espera aí, vamos lá. E às vezes a gente olha só para o lado econômico. Tem setores, metal mecânico, tecnologia, fatura muito mais, mas a questão social que o calçado traz, geração de emprego, a pessoa às vezes sem um grau de escolaridade muito alto, às vezes sem ter um conhecimento mesmo, que não precisa ter. O Sapata tem essa questão da inclusão, muito, muito fácil de tudo incluir a mão de obra, tem a mão de obra que precisa ser especializada, mas também tem aquela mão de obra que tu qualifica muito facilmente. E a cadeia tem uma amplitude muito larga, né? Lá da primária até o lojista que está aqui. Então, isso a gente também conseguiu transmitir para o governo como forma de demonstrar, olha, nós somos um setor que talvez financeiramente não é o mais atrativo, mas socialmente a gente tem o poder de causar um impacto, uma mudança na vida de pessoas muito grande. E eu acho que de lá para cá o governo começou a nos enxergar, assim como a própria federação, a FIERGS, nos olhar com outros olhos. Poxa, realmente, aí está um setor que a gente tem que investir, que a gente pode apoiar, porque realmente está com propósito e está unido. Ô Márcio, e essa exportação ela começa exatamente através do apoio do governo, licitação lá nos anos 60 do governo do estado, né? Pois é. De missões exteriores, né? E agora, né, a gente deu o primeiro passo, a Secretaria de Desenvolvimento, a própria Secretaria, né, junto com o Juliano, foi tentar entender, conseguimos agenda com o consulado lá na Itália, então, tipo assim, houve uma aproximação, uma abertura de portas extraordinária para o setor, iniciado junto lá com o nosso sindicato, com algumas indústrias de Três Coroas, mas acho que isso foi o pontapé inicial agora para expandir para as demais entidades, né? Faz sentido de alguma forma essa feira trabalhar com o mercado externo? Faz.
Faz. Eu acho que nessa... Ela está atrativa dentro desse novo modelo, esse mercado? Está no radar de vocês? Sim. Para essa edição a gente sabia que não seria o foco e tal, mas na sequência sim, tá? Porque tem muitos mercados, principalmente se a gente falar aqui na nossa vizinhança, aí na América do Sul e tal, o time de compra deles é muito semelhante ao nosso, né? Então isso ainda é possível a gente manter essa comercialização e tal. E assim, ó, fazendo o gancho que o Márcio falou antes, essa questão assim, de que a gente tá olhando as feiras que aconteciam antes, né, Coromoda e Francal, né, elas também naqueles momentos atendiam o mercado externo, sabe? Então, assim, eu acho que talvez nas primeiras edições a gente vai ter um pouco de dificuldade, né, mas não diferente daquilo que aconteceu lá atrás quando nós trouxemos SIC 0 grau para Gamata em outro período, né? Perfeito. A gente tem o nosso histórico de trabalho. A expertise é outra hoje, né? Projetos compradores e tal, sabe? Eu acho que nós vamos ter que trabalhar bastante, não tem que trabalhar muito, para que a gente consiga convencê-los. E isso vale para todos. Acho que é uma construção agora desse trabalho, sabe? Mas como a base é boa, tá sólida e tal, a gente tem segurança que a gente vai conseguir desenvolver isso daqui para frente e tornar ela atrativa também para o mercado externo. Porque, inclusive, um mercado que é o segundo ou terceiro maior comprador do Brasil hoje, calçado, é mais pertinho vir para cá do que é São Paulo, por exemplo, né? Com certeza. E inclusive, né, as datas que a gente está propondo, né, são datas que antecedem Garda e Mican, né, no início de ano, que Garda fica um pouquinho mais ali do meio para o final de janeiro e Mican início de fevereiro, né? E no meio do ano a gente fica lá um pouquinho após Garda, né? Isso, um pouco após Garda e antecede, ainda antes. Então, para o mercado internacional, eu acho que também está bem posicionada essa questão de datas, porque são um momento onde as principais feiras do mundo também estão acontecendo. Então, acho que é uma possibilidade muito boa a gente novamente retomar projeto comprador, tentar buscar parcerias para realmente trazer esse importador para as feiras daqui também. Que maravilha. Foi de fato assim, para se chegar nesse cenário que foi apresentado hoje, foi muita conversa, foi escutar o expositor, foi escutar o lojista e tal, as próprias entidades, né, para se chegar nisso, né. Mas uma das preocupações desse reposicionamento era realmente a gente colocar as feiras no momento que ela fizesse sentido, né. Aquela coisa que a gente falou ali, completar o calendário de feiras do setor, Perfeito. sabe? Então eu acho que a gente... Porque a feira precisa ter esse sentido, né? A feira precisa fazer sentido, com certeza, né? É isso aí. E para nós faz todo sentido que ela exista aqui, a gente sabe o tamanho desse segmento, né? Quanto ele é representativo, falava agora lá do setor primário até o lojista, né? Até o lojista, seja um lojista físico, seja um lojista online, enfim, a gente sabe tudo que passa por aqui. E somos ainda, aqui na nossa região, além de importantes fabricantes, ainda somos os maiores fabricantes em volume do Rio Grande do Sul. Às vezes a gente fica sempre disputando lá em cima, né, Márcio? Com acho que Ceará, por conta de volume. Perfil de produto. Mais valor agregado. Eles têm um perfil de produto mais injetado, aquele de muita produtividade e valor agregado. Mas sapato, né, com valor agregado, mão de obra empenhada, acho que a gente continua liderando. E só para tocar ali a frase que o Juliano falou, a feira fazer sentido, né, Juliano? Nós que fomos a campo, nós rodamos muito, né, prospectando clientes, tentando entender essa questão. Foi frase que a gente escutou muito. Qual o sentido dessa feira? Então a gente ouviu muito e realmente a data é para fazer ter sentido, né? Acho que é o que nos questionaram qual o sentido, né, de ser uma colada na outra e tal, né? Justamente era aí que nós queríamos chegar, né, Márcio? Entender isso e colocar ela no momento que realmente ela fizesse sentido e fizesse a diferença. Se por um lado ela é fundamental para que a gente tenha um escoamento dos nossos produtos aqui e a gente sabe o quanto ela é representativa na questão da mão de obra, por outro lado, um dos pontos muito debatidos hoje pela manhã foi exatamente a questão da formação de mão de obra. Quero ouvir de vocês, como vocês estão enxergando esse cenário e essas ações que tanto o governador quanto o secretário, o prefeito de Novo Hamburgo falaram muito sobre isso hoje pela manhã, da necessidade da geração de uma mão de obra mais qualificada. Na volta do intervalo, a gente vai para um breve intervalo
Volta já já. A Exatos é um sonho, a Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda a Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. O futuro da Fê é o presente da Carol. O futuro do Pedro é o desafio do Miguel. E a Lídia, pensando no seu futuro, voltou a estudar. Educação Sesc, aprendendo o futuro. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo Sicredi tá presente. O teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta, conversando aqui direto da FENAC. Que alegria poder dizer que nós estamos numa feira de calçados, onde o fabricante conversa com o lojista. O motivo de nascimento desse espaço aqui, mais de 60 anos atrás, e a gente pode estar, depois de mais de 20 anos, vivendo isso de novo, né? Então, é um momento histórico, sem sombra de dúvidas. A FIMEC continua sendo essa potência aqui, né? Todo mês de março, ela que é uma das maiores feiras do mundo no seu segmento, que engloba o cluster, né? O coreiro calçadista, desde a matéria-prima, as máquinas, né? O couro, a logística, esse segmento gigante, a indústria química que envolve isso, e a gente poder ter as maiores feiras, as duas maiores feiras de calçados para o consumidor final, né? A gente tem aqui as feiras promocionais, a loucura por calçados, por sapatos, né? E poder ter de volta, fechando aí esse tripé de poder ter todo mundo do cluster presente aqui, a Zero Mais. E hoje pela manhã um anúncio de que o próximo SIC também vai acontecer aqui, dia 29 e 30 de junho, dia 1º de julho de 2026. Recebendo aqui no stand da nossa Vale TV, Vale sempre presente dentro do universo do calçado, como não poderia deixar de ser, dada a importância desse segmento na nossa região toda.
E a gente fala da região, mas a gente podia falar do Brasil todo, porque é uma das indústrias que mais gera empregos realmente, a indústria calçadista, né? Com o presidente do sindicato de Três Coroas, o diretor executivo do sindicato do couro, do calçado e de componentes de Três Coroas, o Márcio Porto de Santos e o Juliano Mapelli, estão conversando com a gente no primeiro bloco, um pouco de como foi essa manhã que a gente viveu aqui, de como estão os corredores, né? O movimento está acontecendo mais aqui nas laterais, né? Aqui atrás é a entrada no espaço de volta à feira, né? Porque não tínhamos um espaço de Novo Hamburgo aqui já há alguns anos. Esse espaço virou Moda RS, Estação Moda RS, né? Que continua aqui, que grande parte dos calçadistas de Novo Hamburgo vão até ele, né? Estão lá, está aqui, pujante também. Mas, muito especialmente agora, quero provocá-los em torno de algo que foi muito importante, destacado pelas presenças dos nossos políticos, tanto do âmbito estadual quanto do âmbito local, e de alguma forma também pelo Tiburcio Grins, né? Que é a questão da mão de obra, dessa geração de emprego, desse desenvolvimento social que acontece para e passa esse desenvolvimento econômico que a gente vive. Muito destacado pelo governador, muito mais destacado ainda pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, questionado depois na coletiva de imprensa, também explicado por essas autoridades o que está sendo feito, né? O governador trouxe uma série de projetos que estão em andamento aqui, né? E para nós a importância de discutir aqui tanto essa questão social, a geração de empregos que já existe, quanto a necessidade da qualificação de uma mão de obra para ser utilizada na indústria também. Porque a gente sabe que, falaste antes, às vezes a pessoa não precisa ter um grande conhecimento, uma grande cultura para estar trabalhando lá. Mas ela precisa ser uma boa costureira, precisa ser um bom operador. Então ele precisa ter uma dedicação àquilo que ela vai fazer. E por isso que essa região se desenvolveu tanto nos últimos, 100 anos, podemos dizer assim. Por causa de gente que trabalhou muito afinco para isso, né, Márcio? Falando da indústria, né, de calçados ali, para ter uma ideia, o que ela gera de emprego, ela no Rio Grande do Sul, ela é a indústria de transformação que mais emprega em 130 municípios. Nossa. Tá? A questão de ensino... 1/3 de todo o estado, em uma região importante como Sim. São os nossos bairros. Então, na questão de ensino, nós, lá em Três Coroas, temos a Escola de Sapateiro, onde a gente tem mais de 1.000 alunos formados no curso completo, que vai do almoxarifado ao sapato pronto na caixinha. Paralelo a isso, nós temos os cursos segmentados de formação de costureira, corte, costura, mão de obra mais especializada. Temos o projeto Menor Aprendiz, né, onde adolescentes a partir dos 14 anos ingressam e fazem todo o treinamento, mas não só no curso de sapateiro, nós temos de logística e técnico em administração, né? Técnico administrativo. Então, essa formação que também não é só voltada para o calçado, nós temos o curso de modelagem básica, módulo 1 e 2, nós temos o curso de CAD 1 e 2. Então, na verdade, a gente tem no sindicato mesmo a possibilidade dessa formação. O que a gente não ouviu falar, mas que a gente tem um pleito, a gente normalmente quando tem a oportunidade de falar, principalmente com tanto nossos gestores municipais, com deputados e com o governo do estado, a gente diz, o Vale dos Sinos e do Paranhana, a gente fala, tem essa geração, tem essa possibilidade de crescimento, mão de obra, mas o que falta, a gente percebe, principalmente agora depois de tudo que aconteceu nos períodos de cheias, é a falta de mão de obra, mas a falta de pessoas. E o que vai possibilitar pessoas? É moradia popular, é você tirar pessoas que nos grandes centros vivem mal, moram mal, têm dificuldade de deslocamento e tornar atrativo trazer para as nossas cidades através de um projeto de moradia popular. A gente nas Três Coroas, pelo que a gente anda pelo meio político, há projetos, né, de se verticalizar alguns condomínios habitacionais de forma popular, mas é tudo um pouco vago, um pouco devagar. Eu acho que a dificuldade da mão de obra também passa por isso. A qualificação existe. No lado eu falando de Três Coroas, nós temos todos esses cursos. No lado, em Igrejinha, tem Senai. Aqui em Novo Hamburgo tem Senai com excelentes cursos de treinamento e capacitação. Mas o que a gente percebe realmente é que faltam pessoas.
pessoas dispostas a aprender, pessoas dispostas a trabalhar. Nós mesmo lá temos uma competitividade muito grande com Gramado, né? Pela questão do turismo, a questão às vezes da remuneração ser maior. Então, realmente faltam pessoas para a gente qualificar. Gramado tem que trabalhar sábado e domingo. É, Tem mas conversinha. no primeiro momento eles não levam isso. Depois acabam reclamando. Mas a gente percebe, sabe, talvez o governo ter esse olhar. Eles falam às vezes que as pessoas moram mal, não tem saúde, não tem água, não tem energia, não tem saneamento básico, não tem condições mínimas às vezes de habitação. Segurança, né? E não há um projeto para cidades como o nosso Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, a própria região das Hortênsias, que tem esse emprego, tá faltando gente para trabalhar e não se cria a possibilidade. Porque realmente, para essas pessoas migrarem, se não houver um programa de moradia popular, elas não vão ter condições de migrar para buscar uma possibilidade melhor de mudar suas vidas. Eu acho que parte daí também, além da boa vontade, a gente capacitar nossos colaboradores, mas falta essa boa vontade de a gente possibilitar que eles morem bem, tenham acesso à educação, a uma saúde legal, segurança. Eu acho que isso falta um pouquinho, talvez, e é uma ideia que a gente está tentando colocar, não é, nos nossos governantes, seja, como eu comentei, na parte municipal, seja deputados, seja governo do estado, eles terem esse olhar, porque é uma possibilidade de eles tirar essas pessoas que nos grandes centros acabam ficando de lado, né, e que possibilitem para eles essa questão de ter realmente uma vida digna, que possam buscar o seu sustento. A gente só diz de assistencialismo, mas às vezes a gente não cria uma oportunidade para que elas busquem sair do assistencialismo. Eu acho que a moradia popular passa muito por isso. Não é dar, é cobrar, mas ter a possibilidade. Porque hoje na nossa região, não posso falar para o Novo Hamburgo, mas acredito que, tipo assim, alguém que vai ingressar no mercado de trabalho, é muito difícil adquirir um bem se não houver ajuda do poder público. Concorda, Juliano? Concordo É possível mobilizar, por exemplo, o Caixa Federal para uma questão pontual como essa? Acaba muito sempre dependendo do setor público, né? Como o Márcio falou, né? Precisa trabalhar junto, digamos, né? Município, enfim, o Estado ou o governo federal com essas entidades. Né? Financiamento habitacional, o Caixa Federal tem um FAT ali, né? Não, eu acho que até existe, mas eu acho que tem que partir realmente ali para buscar uma área, fazer um projeto e tudo mais, né, das nossas prefeituras, né, e é o que o Márcio colocou, desde antes quando lançaram-se os candidatos, né, lá em Três Coroas, a gente já chamou eles para o sindicato, a gente tradicionalmente faz isso, né, os candidatos a prefeito e também os candidatos a governo do estado, a gente sempre leva o sindicato lá para apresentar as demandas do setor e tal, e é uma demanda já recorrente essa da moradia popular, né? Nós ainda com essa questão da enchente, inclusive, né, Márcio, a gente perdeu população, né, em Três Coroas, né? A gente, em torno de 1.500, 1.800 pessoas acabaram voltaram para suas terras, né, para suas cidades natais, então até nisso complicou, sabe? Mas também, paralelo a isso, né, nós temos um projeto lá no sindicato, que é o PES no Futuro, né, que a gente busca trabalhar com aquela gurizada do 8º, 9º ano, né, que ainda nem entraram no mercado de trabalho, mas para poder apresentar a eles as oportunidades que a gente tem no setor calçadista, na indústria, enfim, conscientizar eles da necessidade de buscar essa qualificação, né, para ser um bom profissional, né, porque tem boas carreiras dentro da indústria, né, porque a gente sempre fala, né, que não é nem brinca, porque de fato é o que acontece, né, tem muitos pais que dizem para os alunos, para os filhos estudem, né, para não parar dentro de uma indústria calçadista e tal, só que essa realidade dentro da indústria ela mudou. Hoje a gente tem indústrias totalmente ambientadas, com ar-condicionado, limpo, tudo organizado, iluminado, uma série de benefícios, digamos assim, que antes não tinha, né? Tecnologia, enfim, tudo mais. Até a gente fez uma pesquisa, né, até porque para entender como os professores
enxergam a indústria e apresentam ela para esses alunos, né? Porque eles são formadores de opinião, né? E não nos surpreendeu, mas de fato o professor também tem essa leitura na sua maioria, né? Então, a partir dali, a gente já fez uma palestra para eles, né, como sindicato, apresentando o projeto e essas oportunidades, porque a ideia realmente é trabalhar isso para que a gente mude um pouquinho esse pensamento, né? Porque tem que partir lá do início, né, quando o jovem está pensando assim, o que será que um dia eu vou trabalhar e tal, por que não buscar uma carreira na indústria calçadista, né? Hoje na produção a gente tem profissionais ganhando super bem, né, desde que preparado, qualificado e tal, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem muitas funções de operação, né, de produção e tal, mas mesmo ali na produção a gente tem possibilidades de crescimento, de boa remuneração. Te possibilita uma carreira, né? A construção de uma carreira, né? Certeza. Ali, outras fábricas, mas normalmente dentro da própria indústria tem a possibilidade de ascensão, né? Então, junto com essas questões todas lá, né, principalmente falando de Três Coroas, como o Márcio falou, a gente tem a qualificação dentro do sindicato, trabalha em várias alçadas, faz esse movimento com o setor público, né, buscando suprir essa demanda da moradia popular, que sem dúvida mudaria esse contexto, e ainda assim trabalha com essas gerações novas aí que estão chegando para o mercado, para também mostrar para eles essas oportunidades no setor. O consumo é o maior entrave nesse momento, ou a questão da mão de obra é um grande problema que a gente está enfrentando realmente como algo que impeça o segmento de crescer? Eu diria que, na minha opinião, daqui a pouco o Márcio também vai ter a dele ali, mas eu acho que as duas coisas, né? O consumo hoje ele está bem retraído, né? Tem o mercado interno bastante dificuldade e o mercado externo então completamente bagunçado. Mesma né? coisa. Da Argentina, dos Estados Unidos, de Europa. Sabe que aquela coisa assim de que daqui a pouco tá ruim aqui, eu vou correr para lá e tal. Isso nesse momento não tem muito para onde correr, né? O mercado interno ele realmente está retraído. Nas lojas, né, quando o pessoal, a gente conversa com os lojistas ou visita as lojas e tal, tu vê que realmente as lojas estão vazias, né? Então essa dificuldade ela acontece. Hoje a nossa mão de obra até falta, né, Márcio, mas digamos assim, como tá baixo não é tanto, né? Com venda, né, com venda é difícil, falta mão de obra, você dá um jeito de produzir. Agora sem a venda é mais complicado, com certeza. Então acho que a falta de demanda acho que é o principal entrave para o não crescimento. Complementando ali o que o Juliano falou desse projeto que a gente tem, talvez eu me precipite um pouco nos números, mas acredito que não. A primeira pesquisa a gente elaborou entre os professores para tentar entender qual o percentual entendia ou conhecia algo. Não chegou a 30% dos professores, né, que conheciam algo ou tinham interesse em saber sobre o calçado. Então, para ter uma ideia, nós temos uma cidade que a economia gira muito em torno do calçado e os professores que ensinam nossas crianças, menos de 30% conheciam o processo. Aí a gente montou uma palestra para os professores, para apresentar a indústria, para mostrar que tem possibilidades. Claro, não foi de convencimento, foi de apresentação. Convencimento, sabe que é um pouco difícil, até se tu não vive o dia a dia, mas de conhecer, de entender um pouco, após a apresentação que a gente fez, chegou um número próximo a 85% que entenderam a proposta do sindicato, onde é de capacitar, de mostrar oportunidades, de como o setor funciona, onde antes era muito fácil, porque eles não tinham conhecimento algum, não sabia quais as possibilidades. Será que tem realmente alguma possibilidade de crescimento na indústria calçados? Sabe? Então, só ali já foi muito gratificante. E agora a gente está tentando, a ideia é levar adiante, levar então para os alunos as possibilidades. Porque ali você tem um gerente de vendas, você tem o marketing, você tem o TI, né? Você tem hoje a modelagem que é 3D, você tem as máquinas de corte que são todas programadas. Então hoje a tecnologia também faz parte do calçado. Então isso a gente tem que mostrar. E aquele operador que eu falei que a gente tem, que não precisa ter o conhecimento que se encaixa no perfil para a indústria de calçados, mas tem o cargo técnico que precisa ter a pessoa preparada para assumir. Então, na verdade,
foi gratificante, né, a gente pegar e poder perceber que quem está, na verdade, ensinando e treinando os nossos jovens não fazia a mínima ideia de o quanto o setor proporciona de oportunidades também. E esse projeto ainda está andando. Está em andamento. A Escola do Calçado já tem mais de 1.000 jovens formados. Mais de 1.000 formados. Então, quer dizer, é um novo passo que vocês estão dando dentro desse processo de sensibilização da comunidade. Sim, porque desmistificar que o calçado não gera oportunidade. Eu mesmo tenho uma empresa agora há 18 anos, né, e eu ingressei como colaborador de chão de fábrica. Literalmente chão de fábrica, pincelzinho, eu sou da época que tinha que passar o antique no fachete, tinha de lixa, que era o, como é que eu dizer, que é o que a piruada entrava a fazer. Então, na verdade, isso aqui é tudo na vida que a gente tenta passar para o jovem. Independente da profissão que tu escolhe, se não houver dedicação, tu não vai longe. Eu acho que a persistência faz a diferença entre os profissionais. E o Fredão estava me falando antes, no Márcio. Rapidinho citou assim 10 pessoas que saíram de uma indústria como operadores, que hoje são donos de algumas das maiores indústrias da nossa região. Né? Poderia com certeza levar para outros segmentos e teríamos exatamente a mesma visão. Né? Mas que começaram lá, que chegaram às vezes na cidade com a mão na frente e outra atrás, que trabalharam e construíram seus impérios, alguns deles. Eu acho que até a maioria das indústrias elas acabam nascendo. É natural assim, isso, né? E isso também é uma das coisas que a gente busca levar para essa gurizada, né? Porque, inclusive isso, né? Tu aprender ali dentro uma profissão e tal, e não quer dizer que a vida inteira tu vai ter que trabalhar ali, mas tu pode sim almejar ter teu próprio negócio, Perfeito. Seguir nesse rumo. A gente sempre bate muito na tecla dessa preparação, dessa qualificação, né? Até mesmo quando a gente está falando lá assim, aqui estamos falando do setor calçadista, mas não necessariamente só no setor calçadista, né? A profissão que tu escolher, mas que tu escolha se dedicar, ser um bom profissional e tudo mais, né? Porque eu acho que ponto muito forte, né, para tu ter sucesso é essa persistência, dedicação, né? Me parece que fazia um trabalho muito parecido assim aqui na nossa região. Era o Klaus. Não tem ninguém fazendo isso aqui no Vale dos Sinos hoje, né? Temos o Senai, temos algumas iniciativas, temos a Escola do Calçado em Sapiranga, mas de fato nós não temos um trabalho assim organizado de conversar direto com a escola, né? Que eu saiba não, né? Assim, eu sei que a CI tem uma ação que eles levam os empresários para conversar com a gurizada, assim, tipo uma palestra para conversar empresário mas não é focada assim nessa questão do setor, né, como a gente falou, sabe? Eu acho que é importante isso, né? Eu acho que até é uma coisa que poderia a gente estender adiante, né? Eu acho que deveria, né? Porque a gente vê muito isso, né? Que hoje a nossa mão de obra, a gente tem a falta, tem tudo aquilo ali que a gente falou, que daqui a pouco, no nosso caso, das empresas, das cidades menores, atrair a mão de obra para lá, né, de alguma forma. Mas aqui pega uma cidade maior e tal, ela concorre com muitos setores, sim, né? Sim. Então, se a gente conseguir mesmo mostrar todas essas possibilidades que nem o Márcio falou, a gente realmente apresentar a indústria nesse novo formato que ela tem, né? Com essa qualidade de trabalho, com as oportunidades que tem, né? Eu acho que a Vale TV vem fazendo esse trabalho junto com a Abramec, né? A Abramec nas máquinas, assim, Maxinos, na verdade, sim. Vem empreendendo bastante nesse sentido, assim. Mas não me ocorre, depois de toda a peregrinação que o Cício Klaus fez a vida inteira e de alguma forma ainda faz, contribuindo com isso, de uma ação ostensiva, tão focada quanto isso que vocês estão realizando lá, né? De conversar com a base da educação, com a base do ensino que é o professor. E de novo, porque justamente porque a gente entende eles como um formador, porque todos nós temos lembranças dos nossos professores, aquele professor me disse isso, aquele disse aquilo. Então a gente enxergou aquilo ali uma maneira de que os professores, conhecendo a nossa indústria, também possam falar dela, né? Inclusive a ideia na sequência do projeto é proporcionar essa integração, né, da escola com a indústria, levando os alunos também para conhecer a indústria em loco, ver esses processos, enfim, né? Porque isso também é outra coisa interessante, né? Porque muitas vezes o pessoal fala e não tem o conhecimento, né? Uma vez que tu
vive aquilo ali, tu enxerga aquilo ali mais de perto. É que o pessoal sempre fala, o bichinho, né, me mordeu e tal. Daqui a pouco é realmente o momento que a gente consegue fazer com que esse jovem olhe para a indústria com um bom olhar positivo. E assim como a gente vai ter um monte de senhoras que começaram criança, que vão começar crianças na costura, talvez, e vão trabalhar a vida inteira nisso felizes, Sim. A gente vai ter muita gente que vai começar de uma forma, que pode ser o passador de cola, que nós chamava, e que amanhã depois vai ser um empresário, que amanhã depois vai ser outros cargos dentro de uma indústria das mais diversas áreas, como você estava descrevendo aqui, né, Marcos? Sim, sim. E às vezes, como é colocado lá na criança, né, lá na base dela, a visão que ela tem da indústria já é um ambiente insalubre. Então, E era em 1850. Mas hoje, quando tu passa o que realmente a indústria é, as possibilidades que tem, a criança já abre. E quando ela tem a oportunidade, às vezes, de conhecer e ver que são ambientes que têm tecnologia, que têm possibilidade de crescimento, ambientes climatizados, isso tudo muda. Então, realmente passa a ser interessante. Então, eu acho que é um dos projetos mais importantes que a gente tem lá, junto com a questão, claro, a gente tem que trabalhar muito a questão comercial, eu sempre digo, as indústrias vivem de suas vendas, né? Mas esse apelo social, acho que é muito importante, né? E a gente desmistificar isso que lá atrás os nossos pais às vezes pregavam para nós, né? Que, dedica, estuda, senão tu vai... Então, isso é uma coisa que vem de anos, né? E hoje a gente tem que justamente inverter esses papéis e mostrar, não, a indústria, ela tem seus atrativos, ela tem suas oportunidades. Estuda e vai para a indústria. Gera riquezas. Sempre bom estar com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. A gente falou em 11 sindicatos. É com certeza o sindicato que mais puxa à frente, que mais se dedica a construir junto o futuro para toda essa região. Essa visão de abundância que vocês carregam e essa visão de ganha-ganha que vocês têm, ela só faz bem ao setor. Oxalá a gente tenha muito mais empresários e pessoas associativas como vocês à frente desse processo em toda a nossa cidade, em toda a nossa região. Com certeza que nós teremos um Vale dos Sinos e o Rio Grande do Sul ainda muito melhor. Márcio, obrigado pela presença, sempre uma honra estar contigo. Parabéns por essas escolhas realizadas de alternância das datas, esse movimento que vocês foram muito importantes, novamente protagonistas nessas decisões, tanto das datas quanto da descida do SIC, a realização dele aqui também em junho do ano que vem. Muito obrigado, Rodrigão. Obrigado pela oportunidade de apresentar um pouquinho mais do que nós tentamos contribuir para o setor e para o nosso sindicato, para a nossa comunidade. Gratificante, né? Sabe quanto tu veste literalmente a camisa do calçado, apesar de ser gremista, né? Mas realmente você veste o calçado, né, no seu DNA, você dá a oportunidade, realmente nos faz orgulhosos de poder participar do programa. Tamo junto, presidente, tamo junto. Juliano Mapelli, obrigado, meu irmão. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui contigo, com o pessoal, né? Eu acho que é uma oportunidade única, né, da gente poder expor um pouquinho desse trabalho que a gente faz, dessa parceria que se tem também, né? Porque assim como a gente trabalha muito pro setor, a gente sabe que vocês da Vale TV também trabalham, né? E vem de encontro aquilo que tu falou, se nós trabalharmos juntos, nós vamos fazer mais pelo setor. Eu acho que esse é o nosso propósito. Então, como foi, a gente fez uma Estação Hamburgo especial com o Fausto Saraiva, como foi a visita de vocês a Brasília, trazendo já desde aquele momento excelentes resultados. Eu acho que é isso, né? A gente realmente todo unindo ganha, forças, né? Porque o propósito é o mesmo, né? Então, se a gente unir forças, eu acho que a gente chega mais longe. Muito bem. A gente segue com a nossa programação aqui direto da Zero Mais, né? O presidente lembrava, né? Foi durante 14 edições a 0 grau. Já foi pensada antes mesmo de definição de que aqui seria a feira, de que ela era 0 mais, assim como o SIC também. É um salão de inovação, hoje em dia mais do que salão internacional, né? Do couro e do calçado, que a partir do próximo ano também acontece aqui nos pavilhões da nossa FENAC. Nossa alegria de como o hamburguense está sediando esse evento, mas principalmente a FENAC, ela nasceu em Novo Hamburgo, mas ela nasceu num grande apoio de toda a região. Um grande consórcio de todas as cidades à nossa volta, que realizaram lá no iníciozinho dos anos 60, e depois aqueles pioneiros que viajaram o Brasil, que viajaram o mundo, falando do calçado gaúcho, né?
Hoje, bom, a gente celebra aqui fábricas de todo o Brasil, compradores de todo o Brasil, e muitas vezes vamos ver compradores do mundo afora, né? Assim como foram as feiras da Mercator nos seus primeiros 20 anos, seguirão sendo nos próximos anos também. Um convite muito especial é para ti, agradecendo a presença desses nossos convidados especiais aqui, agradecendo na técnica o apoio do Juliano, do Gil, da Amanda e do Bruno, a equipe que está nesse primeiro dia de feira aqui nos pavilhões da FENAC, agradecendo sobretudo o carinho da tua audiência e um convite para que tu continue com a programação da nossa Vale TV.